Meninos, eu nem preciso dizer que na noite de hoje o bônus hora é duplo. Porque com essa chuva, se eu não estivesse aqui para conversar com vocês, eu não viria. Eu vinha no caminho dizendo às minhas amigas, deve ter meia dúzia. E eu vou lembrar os velhos tempos de 43 anos atrás, quando só tinha 10 pessoas na plateia, 5 deles levantavam para dar passe. Mas, pelo jeito, temos hoje uma plateia que sabe dos compromissos que tem, que sabe que estamos aqui todos os sábados, nessa casa abençoada, a sempre recomeçar. Meus amigos, logo que o Jack estava fazendo a oração, eu me lembrei de uma história acontecida há muito tempo aqui nessa casa, quando era uma prece dos suicidas, e num domingo à tarde, que existe até hoje, mas naquela época com muito menos público, e todos os dirigentes da casa participavam da mesa, não eram muitos, e caiu uma chuva torrencial, mas todos estavam ali. Nenhum havia faltado. E os espíritos amigos, mentores dessa casa, trouxeram, numa visão, um rapaz nordestino desencarnado, completamente envolvido por poeira, a roupa como que estava quase que cimentada em areia, em poeira, em suor no seu corpo. Ele não tinha noção de que estava desencarnado. Ele era um suicida e havia tirado a própria vida por desespero ante a seca do Nordeste, da cidade onde morava, que há mais de 40 anos atrás, obviamente, tinha muito menos recursos do que tem hoje. E ele foi trazido pelos espíritos amigos para se conscientizar de que ele estava fora do corpo, naquele momento, na prece dos suicidas, mas caía na nossa cidade uma chuva absurda, pior até do que essa de hoje. E, de repente, esse moço começou a dançar no meio desse salão, começou a levantar as mãos para o alto e agradecer a Deus, porque ele se viu de novo no quintal humilde da sua casa, e eu não sei quanto tempo tinha que ele havia tirado a própria vida, como se a chuva, enfim, caísse sobre ele e viesse trazer de novo vida para ele mesmo, para sua família, para os animais, e só depois ele seria conscientizado de que já não estava mais no corpo de carne, que ele não só tentara contra a própria vida, mas conseguira deixar o corpo de carne. Isso ficaria para depois. Mas eu me lembro da visão que os espíritos mostraram, da felicidade desse rapaz de ver a chuva cair sobre ele e limpar a sua roupa. E o extraordinário é que depois os espíritos amigos, como sempre sutis, comentaram que quase todos nós que tínhamos chegado aqui para a prece, tínhamos vindo no caminho inteiro reclamando da chuva. Meu Deus, que chuva horrorosa! Meu Deus, eu sou muito endividado mesmo, porque eu estou indo para a comunhão com essa chuva toda. E claro, todos nós estávamos sentados na mesa, ficamos quietinhos, um sem olhar para o outro, porque está na cara que realmente todo mundo estava culpado. E eles queriam nos mostrar que, se para nós a chuva significava um transtorno, embora nós tivéssemos transposto isso e chegado aqui para o trabalho, para aquele espírito suicida significava o começar de novo. E não sei por que eu me lembrei dessa história, não deve ter sido por acaso. Quando o Jack estava fazendo a prece, eu vi entrar os espíritos amigos abarrotados de flores de todos os tamanhos e de todas as cores. Há muito tempo eu não vejo isso. E eles espalharam essas flores pelo nosso salão desde o início da prece de abertura. E acredito que essas flores têm um sentido profundo para nós, que nós ainda ignoramos. Elas são flores de que evolam determinadas energias semelhantes, com cores semelhantes às pétalas que têm. E é como que nós aspiramos tudo isso, e acredito que seja um grande tratamento dos espíritos amigos para todos nós, desde o início do nosso bate-papo dessa noite.
Acredito que essa criancinha seja uma futura oradora da comunhão espírita. E ela está mostrando já que o pulmão dela foi preparado para me substituir, acredito, né? Porque eu vivo dizendo aos espíritos, olha, esse povo tem que chegar, esse povo jovem tem que chegar. Aliás, outro dia, conversando com alguém pelo telefone, eu disse, mas escuta, você não podia convidar alguém mais moço? E, infelizmente, eu ouvi da pessoa, mas onde estão os mais moços, Maíse? Eu falei, gente, não é possível, doutrina espírita daqui a pouco acaba, né? Então, jovens, quando o Jack os convocar para um novo curso de oradores, por favor, participem. Hoje, nós vamos ter um assunto sutil, rápido, leve, breve. E o título é, você está mesmo vivo? É o título do nosso bate-papo de hoje. E é claro, você está num corpo de carne, você deve estar pensando, gente, vivíssimo. Daqui eu já vou sair para um bloco. E claro, eu sei que muita gente vai, não tem problema nenhum. Toma um passe, assiste a palestra, depois se esbalda, né? Porque o carnaval, ao contrário do que se imagina, não é nenhum pecado. Pecado é o que você faz durante o carnaval. Quando você bebe muito, quando você faz uso de drogas, as pessoas não ficam no seu estado normal, é óbvio. Humberto de Campos costumava dizer através de Chico Xavier que os dias de carnaval, se possível, devem ser os dias de muito equilíbrio para nós, porque são dias em que a sombra trabalha com mais facilidade. E, claro, encontra recursos entre muitas pessoas para aprontar. Então, se nós pudermos nos manter afastados disso, mesmo que estejamos num bloco, mesmo que estejamos entre amigos, eu moro na quadra 102 do Sudoeste e existe um bar na comercial da quadra ao lado chamado Fausto Emanuel. Hoje à tarde eu percebi que eu não vou dormir à noite, porque a turma que já está lá desde o meio-dia está na base do frevo. E o som, por incrível que pareça, reverbera no 6º andar do bloco C da quadra 102, onde eu moro. Como se eu estivesse lá no Fausto Manuel. Quase que eu fui. Se não fosse dia de palestra, eu ia chegar lá e dizer, meus amigos, vocês insistiram tanto, eu estou aqui, né? Mas Oscar Wilde, esse homem impressionante, sofrido, que escreveu um dos clássicos da literatura mundial, chamado Retrato de Dorian Gray. Se você nunca leu, leia. Um livro impressionante, a história de um homem que tinha todos os vícios e ganha um quadro, cuja figura, a dele, estava ali retratada. E ele resolve fazer um pacto com o que ele tinha de pior dentro de si. E o quadro passa a envelhecer, enquanto ele se mantinha sempre jovem, o quadro passa a traduzir no rosto do retrato todos os vícios que ele não se cansava de praticar. Uma história impressionante. Tem filme também, se você tiver preguiça de ler o livro. Mas vale a pena, claro, a leitura do livro. E se for pelo computador, que pena, porque não há nada que possa substituir o cheiro de um livro nas suas mãos. Mas as pessoas hoje não gostam muito disso. Oscar Wilde dizia, raros são os que sabem viver, a maioria apenas existe. E ele viveu realmente como quem sabia, porque foi um homem casado, teve filhos, mas a sua questão de sexualidade o atormentou a vida inteira. Ele viveu num século que isso dava cadeia, e ele foi preso mais de uma vez. E teve depressões profundas, porque naquela época a homossexualidade disfarçada que o casamento ele achava lhe havia proporcionado não era aceita de forma nenhuma. Mas foi um homem genial, profundamente amoroso e sensível, que os filhos adoravam, entretanto atormentado por suas questões. E aí nós temos que começar a pensar. Estamos vivos, estamos encarnados, somos eternos, estão vivos fora da matéria todos os desencarnados aqui presentes.
Mas todos nós, dentro ou fora da matéria, devemos volta e meia nos perguntar: o que está movendo a minha vida? Por que apesar de todo mundo pensar que sou feliz, eu sei que não sou? Por que ao invés das pessoas todas me invejarem, porque aparentemente eu tenho uma situação material positiva, eu sei que isso não adianta nada para mim? Por que eu finjo que sou feliz? Por que eu finjo que o que eu retrato aos outros, o que eu falo aos outros é a minha realidade, se no fundo do meu coração eu sei que estou atormentado por questões que eu nunca solucionei? Se falo para nós encarnados, imagine quando você está fora da matéria. Quando você revê todas as suas existências, e não são muitos os espíritos que conseguem fazê-lo. Entretanto, os espíritos amigos dizem que nós que hoje estamos aqui, reencarnados e já ligados a um sentido espiritual da vida, não importa qual seja a nossa religião, já conseguimos, entre a última existência e essa atual, analisar várias existências nossas. E a dificuldade começa por aí, quando nós não temos coragem de evidenciar o que precisamos mudar, e principalmente porque a grande maioria da humanidade atualmente encarnada é praticamente inconsciente da sua própria situação. E por isso se entrechocam as energias, por isso dizemos que os anos são difíceis, que há em nós uma angústia que nós não sabemos como eliminar. E quando essa angústia se transforma numa depressão e afeta o nosso corpo também, muitos vão à desencarnação por enfermidades, porque se autodestroem e, claro, quando fora da matéria, conscientes do que fizeram, o sofrimento é muito maior, como terá sido para nós também. Os amigos espirituais dizem que muitos de nós, hoje enamorados da doutrina espírita, por exemplo, tivemos a oportunidade de analisar os últimos 800 anos da nossa existência eterna. São quase 1000 anos. Deu para verificar muita coisa, muita loucura, muita maldade, muita violência. Por isso, às vezes, essa nossa atual existência é de provas reais, é de resgates profundos que nós mesmos traçamos para nós. Quando não temos habilidade para isso, ou coragem, os nossos mentores espirituais nos fazem a proposta de um salto maior. E, em geral, nós aceitamos. Ao contrário do que na Terra, do que quando nós estamos na Terra, nós não nos acovardamos, porque aparece ali todo o nosso aspecto desencarnado difícil. Os espíritos dizem que, às vezes, eles chamam, por exemplo, um casal para receber na Terra futuramente uma criança portadora de síndromes variadas e graves. E é claro que quando o casal pensa, meu Deus, nós vamos nos encontrar na Terra, vamos nos casar, vamos estar jovens, vem a covardia. Meu Deus, mas justo o nosso primeiro filho, aquele sonho todo, e de repente nasce uma criança com essas dificuldades todas? E, em princípio, dizem os espíritos que a resposta é sempre não. Mas basta que apenas pequeno véu seja erguido do nosso passado e o mesmo casal implora para ter não um, mas todos os filhos, muitas vezes portadores de graves deficiências. Porque sabe que aquele é o passaporte mais rápido para um processo evolutivo realmente positivo. E nós temos que lembrar que os espíritos nos lembram sempre a vontade reta, firme, é que nos traz energia positiva. Quando nós não temos vontade de superar as coisas, tudo é dificuldade, tudo é luta que nós não conseguimos vencer. Ai, agora não dá. Ai, amanhã eu faço. Ah, no ano que vem eu pretendo. Mas esse ano mal começou. E ele não vai ser fácil, como os outros que passaram não foram. Nós precisamos estar avançando sempre, qualquer que seja a nossa teoria religiosa, ou até que não tenhamos nenhuma. Há pessoas que, absurdamente, ficam sabendo, por exemplo, que alguém que não acreditava em Deus morreu. E há pessoas, por incrível que pareça, que dizem, tá vendo? Deus castigou, porque ele não acreditava que Deus existia.
Meu Deus, se nós ainda acreditarmos num Deus que castiga, vamos voltar a estaca zero da nossa evolução. Não podemos deixar que a ignorância de muitas pessoas que ainda pensam assim nos atinja e saia pela nossa boca como se fosse uma verdade. A morte, claro, a morte física traz surpresa para aquele que não acreditava na continuidade da vida. Betinho, que deixou uma tarefa tão linda iniciada, o Natal Sem Fome, que agora, nesse último ano passado, os seus filhos resolveram retomar. Numa entrevista, no programa Roda Viva, comentava que ele não acreditava em Deus, mas que nos primeiros Natais Sem Fome, ele tinha que admitir que as casas espíritas haviam ajudado muito, por causa da campanha Alta de Souza. Porque ele chegou a lugares inimagináveis do Brasil, graças ao auxílio que casas espíritas pequenininhas realizavam para famílias grandemente necessitadas através da campanha Alta de Souza. E mais tarde, no mundo espiritual, ele comenta que a grande dificuldade para retomar a sua inteligência nobre, o seu coração generoso fora da matéria, foi o fato de, quando na Terra, ser ateu. Imagine você achar que a morte é o fim de tudo e dar de cara com mais vida. Não é para qualquer um. E ele narra a dificuldade que teve de aceitar isso, de que a vida continuava além da morte, portanto, existia uma inteligência suprema que nos ajudava a continuar vivendo e nos tinha criado para essa imortalidade. Noel Rosa também, o grande compositor, desencarna com 26 anos. E, claro, foi considerado um suicida, porque ele ficou tuberculoso, pulava a janela de casa, escondido da esposa, para tocar violão nos bares e, consequentemente, beber. E vocês se lembram, ele nasceu puxado da mãe por fórceps e o seu queixo ficou esmagado. Ele levou 15 anos no mundo espiritual após o seu desencarne, no final da década de 30 do século passado, para conseguir pedir aos espíritos a coisa que ele mais queria, que era ter um queixo completo. Ah, mas quando eu desencarnar, eu tenho uma lista de coisas que os espíritos vão ter que fazer para mim. Ah, porque de repente eu quero ser lindo, eu quero ser magro, eu quero ser jovem, eu quero ser isso, ser aquilo. Você pode querer tudo. O problema é ter merecimento. Hoje existe até centro espírita com o nome de Noel Rosa. Mas, durante 15 anos, ele foi considerado um suicida. E sofreu no mundo espiritual as consequências que havia imposto para o seu próprio corpo de carne. E a sua surpresa não foi só a continuação da vida, além da morte física. Foi perceber que o perispírito estava igualmente tuberculoso, por causa dos seus excessos. Foi genial. Deixou músicas, meu Deus do céu, que nós passaríamos a noite aqui cantando. Nenhum de vocês merece. Por causa da minha voz, é claro. Mas foi um cara genial. Ele doente, já para morrer no hospital. A mulher, porque ele tinha sido apaixonado, e que, claro, não gostava dele, os homens têm essa característica. Eles só se sentem vivos de preferência quando se apaixonam por uma mulher que não quer saber deles. Tem muito homem que é assim. Você pode ser dedicada, você pode ser amorosa, e ele com aquele olhar perdido, dizendo que você é ótima, mas aquele olhar diz a você alguma coisa. Ele está lembrando de alguma outra, que com certeza não gostou dele. A verdade é que ela, que nunca, claro, ela teve um caso com ele, mas nunca foi apaixonada por ele. A danada foi visitar Noel Rosa no hospital. E ele escreveu, batucando na mesa de cabeceira do seu quarto do hospital, uma música que dizia: pelas informações que eu recebi, já vi que essa ilustre visita é você. Pois não existe nessa vida pessoa mais fingida do que você. O cara estava morrendo e era genial. E é claro, ele escreveu nos últimos dias de vida uma música lindíssima
que eu me recordo que o cantor Antônio Marcos cantava, ele também já desencarnado, por causa de problemas com álcool, parece até um destino, e ele escreveu no hospital 2 dias antes de morrer: quem é que já sofreu mais do que eu? Quem é que já me viu chorar? Sofrer foi o prazer que Deus me deu. Eu sei sofrer sem reclamar. Quem sofreu mais que eu não nasceu. Com certeza Deus já me esqueceu. Pérolas nos últimos dias de vida. Você desencarnar aos 26 anos não é mole, não. Seu tônus vital, embora desgastado, ainda estava ali. E é claro, todas as belezas que ele escreveu existem até hoje. Isso é ser genial. É até hoje escutar as pessoas cantarem e enaltecerem a figura de Noel Rosa. Se ele tivesse vivido mais do que 26 anos, o que ele não teria deixado? Mas no mundo espiritual ele deu trabalho, pelas próprias circunstâncias da sua morte. Mas assim que tudo foi superado, e os espíritos disseram a ele: você pode escolher uma coisa, diga uma coisa que você sempre quis na Terra, porque ele, claro, começou a trabalhar espiritualmente. E então ele disse: eu quero um queixo, que ele nunca tinha tido, porque o queixo dele não existia, por causa do fósseis que o havia tirado da barriga da mãe. E os espíritos concederam a ele plasmar mentalmente um queixo. E ele deve ter ficado ótimo, né? Porque mesmo sem queixo, ele era simpático. Mas no mundo espiritual, nós sempre vamos atrás daquilo que nos torna ainda mais vivos, que é o que muitas vezes nós não tivemos quando estávamos na Terra. Mas para isso, nunca nos esqueçamos, é preciso merecimento. Por isso, André Luiz, no último capítulo do livro Nosso Lar, através de Chico Xavier, diz: procurai acender vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Porque ele não fez nada disso e vem contar nesse livro inesquecível que é o Nosso Lar, o primeiro dos 16 que ele escreveria através do Chico, o seu tormento. O de um homem famoso na Terra, sanitarista, médico, entretanto infeliz, porque desde sífilis que ele teve devido à sua vida sexual desequilibrada, até as enfermidades provocadas por excessos de alimentação, de álcool, bebidas socialmente aceitas, mas que vão arrasando com a pessoa por dentro, tudo isso ele encontrou no mundo espiritual. E quando foi chamado de suicida, não admitiu que era um suicida, até descobrir que suicídios existem de várias maneiras. E ele volta, então, humildemente, através da mediunidade do Chico, com pseudônimo de André Luiz, para contar a sua história. Contar a realidade que ele encontrou além da vida física, e só então ele se sentiu de novo vivo, quando ele pôde relatar a sua experiência dolorosa, sabendo que os livros que trazia para a Terra seriam um motivo de estudo para todos nós, até hoje e além, com certeza. Nós muitas vezes nos sentimos vivos também nas coisas negativas, nos vícios, na crueldade, no domínio que temos sobre outras pessoas. Há muitos tiranos que só se sentem vivos quando maltratam toda uma sociedade. Isso faz com que eles julguem que estão justificados em viver. E isso os leva, claro, a dores tremendas fora da matéria. Com certeza foi o nosso comum em vidas que se foram, nos sentirmos poderosos, títeres, odiados, entretanto aparentemente triunfantes. Por isso, geralmente a gente, quando procura saber o que foi em outra vida, quer logo saber se foi marquês, duque, rei, rainha. Ninguém se contenta com menos. Ficou famosa aquela história do homem que procurou Chico e disse: eu estou arrasado, Chico, porque um médium da minha cidade disse que meu filho que acabou de nascer foi um sapateiro em outra vida. E o Chico disse para ele: graças a Deus reencarnou um sapateiro. Porque as pessoas, quando reencarnavam e chegavam para o Chico, todo mundo tinha sido milionário, marquês, rei. Ai, eu acho que eu fui Henrique VIII. Como se fosse uma glória. Um homem que mandou assassinar todas as esposas, na base da morte por arrancar o pescocinho, né?
Então a pessoa diz, meu Deus, ele foi Henrique VIII, por isso que nessa vida ele tem várias mulheres. Como se você tivesse que trazer os vícios de uma vida para outra, quando é justamente o contrário. Se você sentia-se vivo apenas praticando a maldade, você vai pedir que todas as dificuldades caiam sobre você, para você buscar um outro tipo de vida, aquela que traz beleza para o seu coração, através da ajuda que você vai doar aos outros. Por isso, quando nós começamos a sofrer, nós começamos a sutilizar as nossas emoções. E é claro que não precisaríamos da dor, bastaria amar, mas como não amamos, a dor aparece. Isso é da lei, afirmava Emmanuel através do Chico Xavier. Autoconhecimento necessário, porque ele nos traz a realidade. Olha, eu não sou tão bom como eu imaginava. Eu não sou tão feliz como eu queria. Mas eu vou começar de alguma maneira agora a mudar o meu destino. E não duvide, você pode fazer isso desde hoje. Amanhã, tá preguiçoso? Sábado de carnaval? E quarta-feira de cinzas eu começo. Você é que sabe. Mas quando a consciência surge, nós devemos estar sempre preparados. Nós temos que aceitar, inclusive, as nossas incoerências para corrigi-las. E parece para todo mundo que eu sou tão meiguinho, mas eu não sou. Aliás, Jack, viajando a São Paulo semana passada, eu passava pelas cidades do interior e a rapaziada dizia assim para mim, diz pro Jack que eu entrei para academia. E eu, e eu falei, meu Deus, ele cita Mateus o tempo todo. Mas a garotadinha dizendo para mim, diz a ele que eu entrei para academia, que meu sonho é ficar forte como ele. Aí eu, que já sou velhinha, chegava para a garotada e dizia, mas você já reparou que ele cita o Novo Testamento? Ele cita o Antigo também? Não basta só o corpo, vocês têm que estudar. E em relação à Valesca, a companheira que faz conosco, conversando com a Maíse, é impressionante como as pessoas olham para a gente e têm uma ideia interessantíssima sobre nós. Várias pessoas chegaram para mim e disseram, mas como a Valesca é meiguinha. Meu Deus, eu falei meiguíssima, completamente. E aí a pessoa já completava. Por que só você e o Jack fazem palestra? Por que a Valesca não faz também? É porque ela viajou. Porque quando ela voltar, eu tenho que dizer para ela que ela vai começar a fazer palestra. Porque o público que assiste o Conversando com Maíse diz que ela nasceu para fazer palestra. É impressionante. Eu me lembro de seu Erasmo, um dos fundadores maravilhosos que essa casa teve. Ele morreu em agosto do ano passado, do ano retrasado. Fez um ano em agosto do ano passado, aos 95 anos. Era o último fundador dessa casa, ainda encarnado. E ele era filho de Maria Modesto Cravo, uma espírita extraordinária, que morreu em 1964 de câncer no pulmão, e ela, com o pulmão todo tomado, vinha Dr. Bezerra de Menezes, vinha Eurípides Bassanufo, incorporava nela, e ela continuava orientando e conversando com todas as pessoas. Uma mulher magnífica. Ele era o filho caçula, foi o último a desencarnar. Mas ele me contou certa vez, imagine você nascer em família espírita, você ter uma mãe como Dona Maria Modesto era, o pai dele era uma pessoa difícil, mas a mãe, que coisa, que mulher magnífica. E só para contar a vocês, durante muito tempo aqui na comunhão, enquanto a mãe dele, desencarnada, entrava nos trabalhos dessa casa de braço com o Dr. Bezerra de Menezes, o pai dele, tantos anos depois, ainda vinha numa cadeira de roda. Não nos iludamos, o que fazemos na terra, custamos a recuperar do outro lado. A verdade é que seu Erasmo me contou que quando ele tinha 16 anos, numa semana de carnaval como essa, ele resolveu que ele ia fazer uma bobagem. Sabe aquele cara que tem uma mãe espírita maravilhosa, que estudou espiritismo desde a hora que ela se tornou espírita, mas ele resolveu, eu vou fazer uma bobagem, hoje eu vou sair de casa e vou fazer uma besteira. Deu vontade nele. Ele não sabia que ia ser fundador da Comunhão Espírita anos depois, né? Mas naquele dia ele não sabia, ele tinha só 16 anos.
E ele atravessou Uberaba, estava vendo o que até hoje é uma tradição na cidade, a exposição de gado zebu, que paralisava a cidade naquela época. E ele atravessou a cidade já pensando, o que ele ia fazer de errado? Será que eu vou beber? Será que eu vou para uma farra? Ele tinha que inventar alguma coisa que fosse forte, que fosse assim para se sentir vivo. Naquele dia ele cismou que precisava se sentir vivo. Atravessando a rua, quem esbarra nele? Chico Xavier. Gente, é dureza. Você sai de casa pensando em fazer uma besteira, mas a proteção que você tem é tamanha que você esbarra no Chico Xavier. Ele esbarrou no Chico. Erasmo, meu filho! O senhor Erasmo chegou a paralisar. Meu Deus, eu não acredito que é o Chico. Ele era funcionário do Ministério da Agricultura, o Chico. Então ele estava ali a trabalho, tomando conta do gado zebu, da fazenda modelo. Onde você está indo, Erasmo? Ah, estou indo ali, Chico, imagine, estou indo ali beber, aprontar. Estou indo ali, Chico. Aonde, meu filho? O Chico era insistente. Ali. O Chico já segurou ele pelo braço, deu o braço para ele disse, agora estou perdido. Meu filho, antes de você ir ali, dá para você me levar na sua casa? E o senhor Erasmo, que tinha saído escondido de casa. Chico, tem certeza? Meu filho, não sei se é cansaço, não sei o que é, meu filho. Eu estava precisando falar com sua mãe e não consigo me lembrar onde você mora. Imagine, gente, olha o papo. Aí o senhor Erasmo se conformou e disse, tudo bem, eu levo você até o portão. Ah, não, até o portão não. Chico, até o portão, você abre o portão, já vai estar dentro da minha casa. Não, tenho medo que sua mãe se assuste. Você me deixa lá na frente dela. E lá foi o seu Erasmo, numa contrariedade. Entrou em casa e a mãe dele, meu filho, eu estava te procurando, onde é que você se meteu? Mamãe, fui buscar o Chico. O que você fala? Mas, meus amigos, a gente acha que o acaso existe, mas o acaso não existe, não. Anos depois, seu Mário e Dona Irene vão até Uberaba. Ela, desesperada, porque era protestante, mas via quem já tinha morrido. Viu quando Juscelino não era nem prefeito que ele seria presidente do Brasil e construiria uma cidade. E ela ficou desesperada, me interna no sanatório, Mário. Seu Mário, sábio, protestante também, disse, não, vamos até o Chico. E foi lá que seu Mário e seu Erasmo se encontraram. E Dr. Bezerra disse a ele, Erasmo, você lembra aquele dia, quando você tinha 16 anos? Você pensou naquele dia o quê, meu filho? E seu Erasmo, já adulto, nada. Já casado com Dona Clara, pai de 3 filhos. Ah, meu filho, fui eu, Dr. Bezerra de Menezes, que fez você encontrar o Chico naquele dia. Porque o seu caminho era outro. Era o de fundar a casa que vocês dois vão fundar no meio do nada. Assim que essa cidade for inaugurada e que vai se chamar Comunhão Espírita de Brasília, onde eu serei o protetor. E assim aconteceu. E quem sabe nós aqui presentes, nós que já chegamos tantas vezes, não molhados de chuva, mas magoados, sentidos, alquebrados, entramos nessa casa e são os espíritos amigos que nos acolhem e abençoam. Nós estávamos também lá naquele dia em que o senhor Erasmo queria tanto fazer uma bobagem, mas ele encontrou o Chico, amando de Dr. Bezerra de Menezes, e nada aconteceu. E ele pôde tornar-se o adulto extraordinário que se tornou. Para vocês terem uma ideia, eu nunca vi, e ele é a única pessoa que eu conheço, que eu conheci nesses 61 anos de vida, eu nunca vi ele dizer nada sobre ninguém. Um comentário desairoso, um comentário menos nobre, nunca.
E eu o conheci desde os meus 11 anos de idade. E convivi com ele. Às vezes estávamos em grupo falando mal de meia dúzia, o que era muito comum. Ele chegava e dizia, mas vocês não estão se lembrando que fulano tem uma qualidade maravilhosa. E soltava uma qualidade de fulano, que só ele via. Ele era uma pessoa assim. Aliás, ele e todos os que fundaram essa casa. Por isso, meus amigos, eu acho que todos nós precisamos pensar se nós estamos vivos de verdade. Porque estar vivo de verdade é não ter medo da escuridão que ainda existe dentro de nós, que nós precisamos transformar em luz. É seguir confiantes, chova ou não, em nossa vida. Faça sol, tenhamos alegrias, nossos sonhos se realizem ou sejam pesadelos os nossos momentos. Precisamos continuar. E de uma forma impressionante, a espiritualidade trabalha. E as pessoas, às vezes inusitadamente, nos dão recados. Lady Gaga, quando recebeu o Oscar, há dias atrás, ao agradecer o prêmio pela melhor música, disse mais ou menos isso. Se você está sentado no sofá, eu quero te dizer, isso não é sobre vencer, é sobre nunca desistir. Meu Deus! O bem trabalha em toda parte. Em plena entrega do Oscar, Lady Gaga diz uma coisa dessas. Pode ter sido ensaiado, ela pode ter ensaiado no banheiro, não tem problema. A mensagem ficou, e é uma mensagem perigosa. Porque quando nós não conseguimos mudar o que nós precisamos mudar, vem a tristeza, vem a depressão, vem a desistência. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Mas há momentos também na nossa vida que nós precisamos saber que ainda não chegou a hora. Ainda não é o nosso momento. Ainda nos cabe esperar um pouco mais. Construir um pouco mais. Ir um pouco mais à frente. Para, enfim, solucionar as nossas questões. Se você não assistiu... Aliás, eu assisti, junto com minha filha Mariana, o filme Nasce uma Estrela. E quando o filme acabou, uma olhou para a outra e disse assim, a gente tinha que ter chorado? Né? Porque o Bradley Cooper é lindo, mas o filme, com todo respeito, eu sou saudosista mesmo. Em 1937, Janet Gaynor e Frederick Mark fizeram o primeiro Nasce uma Estrela. Está no YouTube. Procure o que você acha. Na década de 40, Judy Garland e James Mason fizeram um casal. Em 76, o mais fraquinho, Barbra Streisand e Kris Kristofferson. E esse de agora. É a 4ª vez que se faz o filme Nasce uma Estrela. Não é o melhor de todos eles. Os outros mais antigos são melhores. Mas é claro, o discurso de Lady Gaga ficou valendo. Porque se os espíritos amigos pudessem diariamente nos dar mensagens, e eles nos dão, quando trocam ideias conosco, eles nos diriam que nós podemos fazer qualquer coisa que quisermos, menos desistir. Porque eles nunca desistirão de nós. Precisamos pensar sobre isso. Precisamos saber que tudo que vem para a nossa vida são instrumentos que nós vamos ter que, de alguma maneira, transformar para o melhor. E aqueles que vêm através de nós, sejam nossos filhos, nossos tutelados, vêm para nos encontrar ainda mais positivos e vivos. Vivos no que a vida tem de melhor, que é seguir em frente sem deixar para trás mágoas, sem queixas, sem lágrimas, como diz Dr. Bezerra de Menezes, quando se refere ao nosso processo de envelhecer na carne. Pensemos sobre tudo isso. Estudemos mais a nossa religião, seja ela qual for. Atuemos mais, fora de qualquer religião, através do bem que nós podemos fazer ao nosso semelhante. Lembremos-nos de Oscar Wilde. Raros são os que vivem. A maioria apenas existe. Mas quando nós apenas existimos, ficamos amargurados. Ficamos quase maus em relação ao nosso próximo. E já que o mundo está tão maluco,
Nós precisamos manter a nossa sanidade e viver da melhor maneira possível.